Olá pessoal, bom dia. Professor Ronald falando, tudo bem? Vamos lá então, dar continuidade aqui com o nosso conteúdo. Hoje a gente vai estar vendo aí um pouquinho sobre planilhas eletrônicas. A gente vai fazer uma introdução sobre o que são planilhas, alguns conceitos aí introdutórios, alguns conceitos básicos, e está realizando também algumas atividades. A planilha que eu utilizo é o LibreOffice Calc, está aqui na área de trabalho, vou dar 2 cliques nele para poder abrir. Sem sombra de dúvidas, a planilha eletrônica mais utilizada nos computadores é o Microsoft Excel. O Excel faz parte integrante aí do pacote Microsoft Office, que tem aí entre os programas mais utilizados o Word, o Excel, o PowerPoint, também o Access e alguns outros aplicativos também, dependendo aí da versão que você estiver utilizando. Tá? Você também pode estar utilizando, além do LibreOffice Calc, que é uma possibilidade, o Excel, conforme eu já falei, a gente também tem o OpenOffice Calc e a gente também tem o Google Planilhas. Talvez você tenha instalado no seu smartphone, por exemplo, é uma possibilidade também de você estar utilizando. Basicamente, a ideia, o conceito é o mesmo. Basicamente, as planilhas eletrônicas, elas são utilizadas para a gente poder realizar cálculos. Então, a gente utiliza bastante aí cálculos matemáticos para poder realizar a utilização das planilhas. Talvez, assim como eu, você não seja tão bom em matemática, tá? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisa se preocupar com isso, porque na verdade você só precisa dar as instruções corretas para ele realizar os cálculos matemáticos. Você não precisa necessariamente saber o resultado. Ele vai dar o resultado para você desde que você dê a instrução correta. Some esse número com esse, multiplique esse com esse, pegue o resultado e faça isso. Você dando as instruções corretas, ele vai funcionar corretamente. Basicamente, diferente do Word, que a gente abre com uma folha em branco, aqui no caso, nas planilhas eletrônicas, ele já abre com essas linhas de grade. Tá? Isso já é normal, você abre e ele já aparece nesse formato. As planilhas eletrônicas, elas são divididas em colunas que são representadas por letras. Então aqui eu tenho a coluna A, aqui eu tenho a coluna B, aqui eu tenho a coluna C, aqui eu tenho a coluna J, aqui eu tenho a coluna M e assim sucessivamente. Então as colunas são representadas por letras e ficam na vertical, ficam em pé, tá ok? Então aqui a gente tem as colunas aí. Outro detalhe que a gente tem são o que? São as linhas, que são representadas por números. Então aqui eu tenho a linha número 1, aqui eu tenho a linha número 7, aqui eu tenho a linha número 17, a linha número 25 e assim sucessivamente. Então as linhas são representadas por números e elas ficam na horizontal, ficam deitadas ali e são mostradas para a gente. Outro conceito muito importante, além das colunas e das linhas, são as células, que são esses pequenos quadradinhos que ficam, nesse caso aqui, selecionado. Nesse momento, por exemplo, eu estou na célula D7. Nesse outro momento, eu me encontro na célula B13. Nesse outro momento, eu me encontro na célula D5. Talvez algum aluno aí já tenha observado. À medida que você para numa célula, aqui nesse cantinho, ele já indica para você a célula que ele se encontra no momento, na célula C6. Aqui nesse momento, por exemplo, ele se encontra na célula J3 e assim sucessivamente. Isso é o mais importante que você tem que prestar atenção. Sempre observar a posição onde se encontra o texto que você digitou, onde se encontra o número que você digitou, a célula que ele se encontra. Outra forma de a gente se movimentar dentro de uma planilha são utilizando aquelas setinhas do teclado, as setinhas direcionais. Para cima ele vai subindo, para baixo ele vai descendo, óbvio, né? Para a esquerda ele vai andando para a esquerda, direita, tranquilo. Então o que acontece? É uma outra forma de se movimentar. Particularmente eu uso muito mais o teclado do que o mouse aqui dentro das planilhas eletrônicas, tá ok? Beleza.
Talvez você pergunte, nesse momento, por exemplo, eu estou na célula D8. Ah, mas por que não 8D? Não funciona. Sempre primeiro vem a coluna D e linha número 8. Tá? Sempre esse é o formato. Primeiro a coluna, depois a linha. Ah, mas por que não 8D? Porque o cara é simples assim, porque o cara que inventou, ele quis fazer primeiro a coluna, depois a linha. Então primeiro é a coluna, depois a linha. Tá? Dando continuidade aí, nesse momento aqui, ó, célula C15, nesse momento célula G11 e assim sucessivamente. O que acontece? As barrinhas lá em cima, a gente tem, igual nos programas normalmente, a gente tem lá as barrinhas de menu arquivo, menu editar, menu exibir, menu inserir, formatar e assim sucessivamente você tem os menus aí. Um pouco abaixo você tem a barra de ferramentas com os botões aí. Então a gente tem lá negrito, tem lá itálico, sublinhado, trocar a cor de um texto, trocar aí a cor de fundo, aquele realcezinho, colocar esquerda, centralizado, direita. À medida que você vai parando o mouse em cima, ele vai te dizendo do que se trata aquele botão. É uma dica aí, às vezes você tem uma dúvida, para que serve esse botão aqui? Se você parar, imprimir, pronto, ele já vai dando as informações. Esse outro aqui no meu caso é o salvar, ele já vem essas informações ali, só você parar o mouse em cima, não precisa clicar, é só você parar, aguarda um pouquinho, ele te dá a resposta, tá ok? Então vamos lá, dando continuidade. Basicamente, à medida que você digita alguma coisa, por exemplo, se eu digitar um nome aqui, uma palavra, perdão, digitei uma palavra aqui, carro, ele vai digitar essa palavra, ela aparece aqui, ó, nessa barra, que nós chamamos de barra de fórmulas, tá ok? Você digita, ele aparece aqui, em seguida você tem que dar Enter. Sempre após você digitar o texto lá e verificar, opa, o texto está correto, você vai dar Enter, tá bom? Então digitou uma outra palavra, sapo, dá Enter. Digitou uma outra palavra, escola, dá Enter. Digitou uma outra palavra, um nome aí, Maria, dá Enter. Tá? E assim sucessivamente. Você vai digitando e o texto vai aparecendo lá. Então, casa, dá Enter. E assim sucessivamente. Tá ok? Se você escreveu uma palavra lá e ela estava errada, por exemplo, vamos supor, não era Maria, era Mariana. Aí você dá 2 cliques, 1, 2. Tá? Aí você pode corrigir, tá bom? O que você quer. E em seguida vai teclar o que? Enter. Beleza? Então, sempre teclando Enter aí. Com relação à parte de formatação de texto, não precisa falar disso que você já sabe, mas vale a pena relembrar aí de forma breve. Então a gente clica lá, negrito, vai ficar em negrito, clica lá, itálico, vai ficar em itálico, sublinhado, aqueles detalhes lá que você já sabe, tá bom? Trocar a cor do texto, posso trocar lá também clicando uma cor de fundo e assim sucessivamente. Se eu quiser aumentar uma palavra, tá? Aumento lá, coloco o número que eu quero. E assim sucessivamente, tá? Posso também trocar a fonte, tá? Tem algumas fontes ali instaladas, no seu computador provavelmente vão ter outras, você clica lá, escolhe a fonte que você quer e ele vai colocar lá para você, tá ok? Beleza, podemos seguir então? Então vamos lá, dando continuidade. Aqui na parte inferior tem um contexto importante também para a gente dar uma olhada. Por exemplo, nesse momento quando eu tenho me mostrando aqui, aparece para mim lá planilha 1. Então ele indica o quê? Que é a primeira planilha, óbvio, né? Planilha 1, primeira, né? Meio óbvio. Então se eu clico ali na setinha de mais, ele vai exibir a planilha 2. Se eu clico lá, a planilha 3 e assim sucessivamente. Então eu tenho lá a planilha 1, planilha 2, que está vazia, que eu acabei de incluir, planilha 3, vazia também. Para que essas planilhas elas são Perdão, para que essas planilhas elas são úteis? No caso, por exemplo, vamos supor aí que eu tivesse num contexto aí, por exemplo, de uma empresa aí, e essa empresa trabalhasse de segunda a sexta. Eu posso dar 2 cliques aqui no planilha 1, 1, 2 e digito lá segunda, dou Enter. Dou 2 cliques aqui no planilha 2, 1, 2, digito lá terça e dou Enter, sempre Enter. Digito lá 2 cliques ali na planilha, quarta e assim sucessivamente. Então o que acontece? Ele vai organizar para mim
e forma com os dias da semana. Então ele vai colocar lá os dias da semana para eu me organizar. Então, por exemplo, aí lembra sempre disso, a ideia básica é a gente trabalhar com cálculos. Então vamos supor que é o que a gente vai ver posteriormente. Aqui entrasse cálculos aqui na segunda, cálculos aqui na terça, cálculos aqui na quarta e assim sucessivamente. Não necessariamente só o lance ali que eu me referi de cálculos. A gente poderia ter outras possibilidades. Vamos imaginar, por exemplo, um curso de idiomas. A gente tivesse lá turmas de inglês, a gente tivesse aqui turmas de espanhol, a gente tivesse turmas de francês e também turmas de mandarim. Então, beleza. Apareceu lá pra gente. Opa, o sexta não me serve mais. O que eu faço? Botão direito, simplesinho, em seguida eu vou clicar em excluir, tá? Ele vai perguntar se eu quero excluir, eu confirmo, ele tira ela lá para mim, tá? Se eu quisesse também, eu posso dar botão direito no inglês e posso pedir a opção renomear. Eu falei inglês, mas na verdade era turco o idioma que eu fosse lá nesse curso aqui, então eu dou OK, então apareceu lá turco, ou aquele do 2 cliques, que particularmente eu acho mais fácil, tá? Mas fica a seu critério, cancelar. Outro detalhe é que a gente pode se movimentar no caso essas planilhas, então eu clico nela e posso arrastar, clica, segura e arrasta, clica, segura e arrasta, tá? Você pode movimentar para a posição que você quiser, tá ok? Outro detalhe importante, botão direito, a opção cor da aba. Em algumas versões vai aparecer cor da guia. Quando você clica lá, você pode escolher uma cor de fundo e dar OK. Botão direito no turco, cor da aba, e você vai escolher uma outra cor, por exemplo. OK. Botão direito no espanhol, tá? Cor da aba. Aí você vai escolher lá, vou botar aqui para lembrar um pouquinho aí o Barcelona, talvez aqui, não sei. Então vamos lá, nada de Real Madrid, Barcelona. Então, botão direito, cor da aba, você vai escolher lá uma outra cor, vou botar essa daqui, beleza? E dar OK. Então é uma outra possibilidade. Talvez você pergunte, mas para que esse detalhe aí das cores? Bastante útil, bastante útil. Por organização visual ali, talvez de um funcionário, você poderia colocar, por exemplo, vamos imaginar uma planilha que tenha entradas e saídas. As entradas você coloca em azul, as entradas financeiras para a empresa, e as saídas, as despesas, você coloca em vermelho. Então seria uma forma aí de você organizar. Seriam algumas possibilidades aí para a gente pensar. A gente poderia colocar também por meses da semana, tá? Perdão, a gente poderia colocar por meses do ano. Então a gente poderia colocar lá de janeiro até dezembro e assim sucessivamente, tá? Tranquilo. Então vamos lá, eu vou fechar aqui, já utilizei bastante ela, tá? Não vou salvar, tá? Vou abrir ele novamente, tá? Beleza, peguei uma folhazinha vazia. Então vamos à parte que nos cabe, a parte que nos interessa mais nesse momento agora inicial. Vamos supor que eu tenha aqui, tá? Vamos supor que eu coloque lá alguns números aqui, por exemplo, 50, tá? Coloquei nessa posição, tá? Enter, e aqui embaixo eu coloco 20, tá? Beleza, nesse momento aqui eu quero fazer o que? Eu quero somar o 50 com 70. Coisa simples, né? Quero somar o 50 com 20, até dei a resposta. Quero somar o 50 com 20. Nesse caso aqui, nas planilhas eletrônicas, você não deve digitar o valor direto. Tá? Você vai digitar o valor direto, da Enter, mas deu 70, tá certo, é exatamente isso, tá? Mas não é isso que eu quero, até porque se eu vier aqui e alterar o valor, 50 com 50, não dá 70. Teria que dar 100. Se eu der Enter aqui, ele permanece 70. Então pronto, você já errou na fórmula, que é o que você deveria ter feito. Então vamos lá. Então vou voltar aqui o 20, tá? Vou dar Enter e vou deletar aqui o 70. Tá? Qual é a ideia? A ideia é o quê? Você parar na célula onde você quer o resultado,
você vai colocar a fórmula. As fórmulas sempre começam com igual, em seguida abre parênteses, tá bom? Guarda isso daí, faz uma anotação aí no seu caderno, tá bom? Igual, abre parênteses. Em seguida, você vai dizer em que célula está o 50. Em qual célula está o 50? Opa, o 50 se encontra aqui, nessa célula. Que célula é essa? É a célula C9, não é isso? Lembra que nós falamos? É a célula C9. Então, vou colocar lá, ó, C9, que é a célula onde se encontra o 50, mais a célula onde se encontra o 20. Onde que se encontra o 20 aí? O 20 está na célula C10. Então, digito lá, C10. Se eu abrir parênteses, eu tenho que fechar. Pronto, só isso, molezinha. Então, você colocou lá, igual, abre parênteses, aonde está o 50, mais aonde está o 20. Fechou parênteses, dá Enter. Pronto, ele vai dar o 70 lá. Ah, mas dá muito trabalho. Era mais rápido eu ter digitado 70 direto. Vamos com calma. Vamos pensar um pouquinho. Aqui a gente está fazendo uma fórmula. Vamos supor que você trabalha em um grande supermercado que tenha lá, colocar aqui 20 mil produtos ali, 20 mil itens no estoque. Imagina você fazer 20 mil vezes a fórmula. Vai te dar mais trabalho. Mais à frente a gente vai ver que tem como você fazer a fórmula uma vez e ele fazer o restante para você automático. Então, não é mais rápido você fazer naquele formato. E fora o detalhe de que se você alterar o valor, vou colocar aqui no lugar do 20, eu vou digitar 100. Só digitar por cima, não precisa nem dar o 2 cliques. Digita por cima e em seguida Enter. Se eu der Enter, vai ter que dar quanto no resultado? 150. É isso? Então ele já me dá lá o 150. Então vou trocar lá em cima o 50, vou digitar o 100. Então vai ter que me dar como resultado o 200, tá? Então esse que é o detalhe vantajoso da gente colocar a fórmula. Aqui é uma fórmula simples. Se a gente fizer uma fórmula complexa, a gente altera apenas o valor e dá Enter, pronto, ele já dá o resultado. Dá um pouco de trabalho você fazer a fórmula, mas depois você vai alterando os valores e automaticamente ele vai somando, subtraindo, multiplicando para você. Tá? Então vamos lá. Outro detalhe que eu acho que vale a pena você anotar no seu caderno seriam o que? As funções aí que seriam então vou colocar ele aqui para visualmente ficar mais tranquilo, mais fácil para você. Então vamos lá. A adição simplesinho, a gente sempre vai utilizar o mais, bem fácil, né? A subtração, o sinal de menos, tá ok? A multiplicação não é o ponto, tá errado, tá bom? Vai ser o asterístico. Esse daqui é a multiplicação. E a divisão vai ser a barra, tá bom? A divisão vai ser a barra. Cuidado aí para você não confundir, pensar, ficar procurando lá aquele símbolozinho lá, que a gente tem um tracinho, um pontinho em cima, um pontinho embaixo. Não é aquele, tá bom? Vou clicar aqui, deixar centralizado. Perdão, no lugar errado. Deixar centralizado aqui para você, tá ok? Então faça essa anotação aí no seu caderno aí, em algum cantinho aí, deixa essa colinha, deixa essa observação aí, tá ok? Adição mais, subtração menos, multiplicação asterístico e a divisão é a barra. Então vamos fazer mais alguns exercícios rápidos aqui para a gente poder concluir. Então vamos lá, vou botar esse daqui, colocar um outro aqui também, e aqui, mais um aqui, 200. Pronto. Então vamos supor que nessa posição aqui, nessa célula, tá, onde que eu quero o resultado, eu tenho lá o 30 e o 2. Eu quero multiplicar esses valores aí. Como é que eu começo sempre uma fórmula? Tempo, igual, abre parênteses, não é isso? Já falei, você já esqueceu. Falei lá, sempre para a gente começar uma fórmula, igual, abre parênteses. Em seguida, o que você vai ter que fazer? Onde se encontra o 30? O 30 está na célula C9.
21, não é isso? C21. Caso você ache mais fácil, eu acho que ajuda bastante, você pode clicar no 30. Olha lá, ele já aparece para você. C21. Olha aí, ó, molezinha, te dando mais uma dica aí que vai te ajudar bastante. Eu falei que eu quero multiplicar. Então, qual vai ser o símbolo que vai entrar agora? O sinal. Pega a colinha ali do lado. Multiplicação, asterístico. Isso aí, meu garoto. Então, vamos lá. Asterístico, shift... vou colocar o asterisco lá que está em cima do 8 aqui. Em seguida eu vou fazer o que? Vou colocar o 2, não é isso? Eu quero multiplicar pelo 2, que ele se encontra aonde? Se encontra aqui nessa posição. Vou dar um clique lá, ó, na C22. Fecha parênteses, se eu abrir tem que fechar, tá? E depois vou dar Enter. Então beleza, 30 vezes o 2 dá 60. Então se eu alterar ali o 30 pelo 20... vai ter que dar 40, vou dar Enter lá, ó, 40, automático ele dá o valor lá. Talvez algum colega aí tenha pensado, tá? Consegui ler aí o teu pensamento aí, igual o Xavier, lá do X-Men. Então o que acontece? O Xavier, né? Eu acho que é, se não for alguém me ajuda aí. Então vamos lá, vamos supor que o colega tenha feito assim, ó, o 20 e colocou aqui embaixo 2. Só que na hora da fórmula, ele fez nesse formato aqui, ó, igual, abre parênteses. Aí ele digitou o 20, ele não colocou a célula, presta atenção. Ele está digitando, está imputando, digitando ali direto o valor. Digitou lá o 20, asterístico, tá bom? E o 2. Fecha parênteses e dá Enter. Ah, deu 40 também. Então é a mesma coisa, é mais fácil do que eu digitar a fórmula, certo? Errado. Errado, muito errado. Por que errado? Então vamos lá, você falou que é a mesma coisa, então vamos ver aqui. Então aqui eu vou colocar o 50. Então 2 vezes 50, eu vou dar Enter, tem que dar 100, é isso? Dei Enter lá, deu 100. Então vou fazer do lado a mesma coisa, você afirmou que é a mesma coisa, então vamos ver lá. Então digitei o 50 aqui, tá bom? Vou dar Enter, ele continuou no 40. Ué, por que ele não foi para 100? Porque está errado e vamos observar o erro aqui no caso. Nesse caso aqui, vou clicar em cima do 40. Quando você clica em cima, aqui em cima ele dá a cola daquilo que você digitou, ele coloca a fórmula que você utilizou. Guarda isso com você. Eu vou observar e corrigir as fórmulas que você fizer e não o valor. 50 vezes 2 deu... Não. O que me interessa é a fórmula. Digitou a fórmula errada, pronto, errou a questão. Eu não vou corrigir o valor final, o resultado. Isso que me importa é a fórmula que você estiver fazendo. Tá ok? Então vamos lá. Nesse caso aqui você digitou 20 vezes 2. Tá certo. 20 vezes 2 é 40. Não tem nada de errado. Então, mas por que não deu 100? Porque 20 vezes 2 são 40. Tá? Então, está correto, não tem nada de errado. Você errou foi a fórmula. Nesse caso do lado, eu não coloquei o valor que estava lá, eu coloquei a célula aonde se encontra o valor. Essa é a diferença. Então, você deve sempre digitar a célula. Mal comparando vamos supor aqui, pegue esse número e some com esse. Pegue aquele número e multiplique com esse. Pegue esse. Quanto que vai dar? Não me interessa quanto que vai dar. É só você dizer esse mais esse, aquele menos esse mais aquele. Pronto, vai dar certo, vai funcionar. É só você digitar a célula aonde se encontra. Então observe aqui que são coisas distintas. Aqui eu coloquei C21 vezes C22 e aqui eu coloquei 20 vezes 2. 20 vezes 2 dá 40. Então você pode digitar aqui 5.000. 1, 2, 3. Tá? Vai dar Enter e vai dar quanto? 40. Tá errado. Muito errado. Tá? Então procurar tomar cuidado aí com esse detalhe. Então nunca, tá bom? Guarda isso daí com você. Coloque direto o valor. 20 vezes 2. Pronto, errou já. Se digitar nesse daqui, por exemplo, nessa de cima aqui, que é o 100 mais 100, deu 200. Se você colocar lá direto o valor 100 mais 100, pronto, errou. Eu vou conferir sempre a formulazinha que você colocou ali, tá bom? Vou deletar, clica em cima, deleta, clica em cima, deleta. Outra aqui para a gente dar uma olhada.
começando a fórmula, 70 dividido por 2, vamos supor que seja esse. Então vai ser lá, igual, abre parênteses. Aonde que está o 70? Nessa posição, só dá um clique em cima. Clique em cima do 70, olha lá, está na J23. Dividido, que é a barra, a colinha ali em cima, pelo 2. Então dá um clique ali aonde que está o 2, pronto, ele colocou lá as células lá, divida a J23 pela J24, fechou parênteses, dá Enter, pronto, vai dar o resultado ali certinho para a gente, tá? A última aqui seria subtração, igual, abre parênteses, o primeiro valor, que é o 500, tá? Que está nessa célula aqui, L12, menos, tá bom? O 200, que está na célula L13, fechou parênteses, vou dar o quê? Enter. Pronto, ele vai dar o resultado para a gente. É lógico que a gente tem funções mais complexas nas planilhas eletrônicas. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Essas aqui são as funções básicas que vai resolver aí talvez em torno de 70, 80% dos nossos problemas. Mas lógico que a gente vai ver funções também, vamos trabalhar com gráfico, filtro, mas num primeiro momento eu entendo que isso aqui seria o ideal. Eu gostaria que, dentro das possibilidades, você ouvisse novamente o vídeo e tentasse refazer esses exercícios aqui aí no seu computador para praticar. Tá? Faz de uma forma simplesinha, rápida, exatamente aquilo que eu fiz, vai tentando acompanhar, vai pausando, eu creio que ficaria bem tranquilo. E após você fazer isso, tá? Pode ser numa nova planilha ou pegar um outro arquivo. Se tiver alguma dúvida, você pode falar comigo aí nos canais que você tem disponível. Se você tiver alguma outra dúvida, pode sinalizar que eu vou me esforçar para te ajudar. Vamos supor, eu gostaria que após aí você terminar essa tarefa que eu acabei de falar, de refazer esses exercícios, você viesse a fazer essa atividade aqui, que seria a seguinte. Vamos imaginar, por exemplo, num pequeno negócio, um comerciante gostaria de utilizar as planilhas eletrônicas para a gestão do seu estoque. Então pede lá para você criar uma planilha com base na imagem que você está vendo abaixo, na tabela abaixo, e após preencher 10 itens, faça as fórmulas necessárias. No final tem um e-mail ali, se você quiser enviar, não pode ser em PDF, senão não tem como eu corrigir as fórmulas. Tá? Lembra que eu sempre corrijo as fórmulas. Então basicamente você iria fazer o seguinte, olha lá, produto na coluna A marca na coluna B, quantidade anterior na coluna C, vendidos na coluna D, e na coluna E, quantidade atual. Então você viria colocando produtos aqui, feijão, macarrão, sei lá, aqueles biscoitos de rosquinha com canela, não é isso? E assim sucessivamente. Você vai colocando aqui os produtos que você tem. Tá? Banana com canela, estava tentando lembrar, banana com canela, maravilhoso esse biscoito, maravilhoso. Então o que acontece? Aí você tem lá também a marca, viria colocando as marcas aqui dos produtos, aqui ao lado a gente tem a quantidade anterior, ou seja, quanto que tem no estoque ali, vamos supor naquele jeito. Você colocou lá 500, desse outro produto tem 900, desse outro tem 300, você vai digitando os valores aqui. Em seguida, você vai digitar os valores que você vendeu, a quantidade que você vendeu. É óbvio que tem que ser um valor menor, né? Não tem como você ter lá 500 unidades aí de feijão, 500 quilos ali de feijão e vendi 600. Não tem como. Se você só tem 500, você só tem que vender uma quantidade menor, 400, 200, 100 e assim sucessivamente. E aqui, onde eu deixei destacado, você vai fazer a fórmula. Então você não pode vir aqui e colocar lá 500 menos 300, 200, digitou 200, pronto, errou a questão, errou. Não, mas o valor está certo, errou a questão. O que me importa é a fórmula. Então você vai pensar um pouquinho, raciocina, faz a fórmula aí e depois me envia esse arquivo aí por e-mail que eu faça a correção dele, tá bom? No mais, valeu pessoal, espero ter ajudado aí e até a próxima. Valeu, abraço.